E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre dilatação térmica. Bom, a dilatação térmica, ela ocorre quando há uma variação representada por θ na física de temperatura. Nós vamos representar a temperatura por θ. Ocorre quando há uma variação de temperatura. Então vamos pensar, primeiramente, quando nós temos um corpo a uma certa temperatura, e nós expomos esse corpo a uma maior temperatura. Ou seja, nós sabemos que vai ser transmitido energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ou seja, o que vai acontecer? O corpo ele vai receber calor. Ou seja, ele vai receber energia térmica. O calor, nesse caso, é a energia térmica. Na hora que ele receber essa energia térmica, o que vai acontecer? O corpo vai receber mais energia. Nós sabemos que a temperatura é o estado de agitação das partículas. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior é o estado de agitação. O que acontece? Quando esse corpo recebe energia, aumenta a energia cinética, ou seja, a energia do movimento das partículas. Ou seja, as partículas elas começam a se movimentar mais rápido. Isso a gente já sabe, aumenta a temperatura, as partículas começam a ter uma maior agitação, ou seja, as partículas começam a ficar mais rápidas. Quando elas começam a ficar mais rápidas, as partículas elas começam a se colidir mais, ou seja, acontece mais colisão de partículas. E a partir dessa colisão, acontece que os corpos eles expandem. Ou seja, de novo, vamos pensar, aumenta a temperatura, aumenta o estado de agitação das partículas. Ou, em outras palavras, aumenta a energia cinética dessas partículas. Quando elas começam a ficar com mais velocidade, elas começam a colidir mais, elas começam a se empurrar mais. Isso acontece visualmente que acontece uma expansão. Isso nós conseguimos até pensar, é intuitivo. Como as partículas estão se batendo mais, elas estão se empurrando mais. Uma está batendo, voltando, e batendo cada vez mais. Elas começam a se empurrar mais e aumenta o volume do corpo. A mesma coisa acontece quando tem menos temperatura. Ou seja, há uma contração quando há diminuição da temperatura. Com a mesma lógica. Tem menos temperatura, as partículas vão ter menos velocidade. As partículas vão se colidir mais, elas vão se empurrar menos. Desculpa, as partículas vão se colidir menos, vão se empurrar menos e vai diminuir as dimensões do corpo. E é assim que funciona um termômetro. E eu não estou falando de um termômetro eu não estou falando de um termômetro digital. Pense em um termômetro de, por exemplo, mercúrio. Ele está adaptado que, quando aumentar a temperatura, o mercúrio ele vai expandir. Na hora que ele expandir, ele vai subir naquele tubinho. Isso daí está calculado para que ele suba e marque exatamente qual é a temperatura a que ele foi exposto. Por quê? Porque o seu corpo vai entrar em equilíbrio térmico com o termômetro. E ele, por sua vez, com o mercúrio. Então, o mercúrio vai entrar na temperatura, o seu corpo vai expandir uma certa quantidade. E o quanto que ele expandir, ele vai subir. E o quanto que ele sobe, vai medir qual é a sua temperatura. E uma coisa que acontece quando nós formos trabalhar com dilatação térmica é que a dilatação térmica ela ocorre em todas as dimensões. Isso sempre. Ou seja, tanto comprimento como largura, profundidade, como você queira chamar, as três dimensões elas vão dilatar. Só que existem casos em que é desprezível a dilatação em algumas dimensões. É tão pequena que não importa. Então imagine que você tem uma barra de ferro, por exemplo. Uma barra de ferro. Assim, por exemplo. E ocorre uma dilatação. O que mais vai importar é essa dilatação aqui, nessa dimensão. Vai ocorrer no resto, mas vai ser muito desprezível, vai ser muito pequena. Então a gente vai trabalhar com a dilatação térmica que nós chamamos de linear. Ou seja, é importante apenas uma dimensão. Agora, por exemplo, você tem uma chapa de ferro. E ela vai dilatar? Ela vai dilatar tanto nessa dimensão, como nesta, como aqui de cima para baixo. Só que vai ser tão desprezível essa terceira que nós vamos usar só duas. Quando nós usarmos só duas dimensões, vai ser uma dilatação térmica superficial. E quando importar realmente as três dimensões, como por exemplo, em algo que é um cubo, por exemplo. Dilatação térmica vai ser importante nas três dimensões. Aqui um cubo mal desenhado, mas é um cubo. E, então vai ser importante as três dimensões.
Então nós vamos chamar de dilatação térmica volumétrica. Então, de novo, frisando, a dilatação ela ocorre nas 3 dimensões, mas existem casos em que apenas algumas ou apenas uma dimensão, ou talvez as 3, serão importantes. Então, é isso. Isso é basicamente a dilatação, né, ou contração térmica. Bons estudos, um abraço e até a próxima.